Olá, meus queridos, meus amados, irmãos em Cristo, mais uma vez seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, nessa sexta-feira, dia 11ª semana do Tempo Comum, nesse dia 18 de junho, nós buscamos a viver neste mundo as condições na qual encontramos e com os sentimentos de quem vem de gerações e gerações. Isso é o que se encontra em nosso DNA. Infelizmente, esquecemos de colocar água naquela semente que foi plantada quando ainda estávamos sendo gerados. E o amor de Deus, Jesus Cristo, essa é a semente que está encontrada, que está plantada dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, na nossa alma. Então, podemos nos perguntar, mas ninguém nos ensinou, ninguém nos mostrou essa semente que essa semente será a nossa salvação. Sim, de fato, ninguém nos mostrou essa semente, porque essa semente é nossa. É nós que temos que cuidar, porque à medida que chegamos a Cristo, ficaremos cada vez mais repletos da luz, mais repleto de esperança, mais repleto da vida em busca da vida eterna. E passaremos a ter mais determinação para enfrentar as provações da vida, isto é, a escuridão. O mal, ele não deseja que saibamos aonde se encontra essa semente, pois as nossas condições de seres mortais, os sentimentos obscuros do mundo atual, o fator de nós sentirmos, o fato de nós estarmos sentindo cada vez mais que estamos sendo cercados das trevas por todos os lados, e assim perdemos os caminhos de ir ao encontro da semente e deixamos a perda de um ente querido, a perda de um filho que, vamos dizer, um filho que buscou caminhos que não levam à salvação. Podemos ter sido informados de um diagnóstico médico preocupante. Podemos ter dificuldade no emprego. Estamos sendo atormentados por dívidas, por tumores, por temores, ou podemos nos sentir solitários e que não somos amados. Você vê que existem vários fatores que vêm sempre nos retirando de ir ao encontro da semente. Porém, mesmo que nós sintamos perdido, mesmo que nós pensamos que estamos perdidos em meio às nossas próprias circunstâncias atuais, Deus, ele promete a esperança da sua luz. Ele promete iluminar o caminho na nossa frente e mostrar-nos o caminho para a nossa escuridão, melhor, para fora da escuridão, não para a nossa, para fora da escuridão. O caminho para ir ao encontro da semente. A luz que ilumina nossas vidas, ela é real, está ao nosso alcance todo o santo dia. Jesus, ele ilumina, dando vida a todas as pessoas. Somente Cristo tem o poder de amenizar a dor das feridas mais profundas e a curar para a nossa solidão. Sim, é a cura para a nossa solidão. É a cura para nossas enfermidades que se encontram em nossa alma. Nos dias do desespero, Cristo nos enche de esperança, nos ilumina no nosso sofrimento mais profundo. Cristo é a luz que nos guia pela noite escura até o coração de Deus. Jesus Cristo é que dará luz a todos os seres humanos que venham ao mundo. E assim, amados, queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão conosco. E assim permaneça conosco, nos ajudando mais e mais a evangelizar. Neste momento das nossas orações, possamos olharmos para o céu, agradecemos a Deus na presença do Pai. Amor infinito, misericórdia extrema. Senhor, meu Deus,
Pai, cura os nossos olhos, pois sentimos que eles estão adoecendo, não somente no lado físico, Pai, mas também no lado espiritual. Dá-nos um olhar puro, Senhor Deus, que nos faça conhecer o caminho reto para alcançar a luz das nossas vidas, que é o Senhor. Cura, ó Pai amado, cura as nossas ambições pelos bens terrestres e espirituais. Ensina, Senhor Deus, a sermos luzes na vida dos nossos irmãos e a partilhar todos os teus dons com generosidade e alegria. Pois, Pai, queremos estar dispostos para acolher o maior tesouro que és tu. Assim vos pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que os outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como menos sensato digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui batido com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei uma noite e um dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens, com inúmeros perigos. Perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu também não seja fraco com ele. Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação. Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavras do Senhor, graças a Deus. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho estar doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ora,
Se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a nossa reflexão nessa sexta-feira, 18 de junho, acredito que muitos de nós já escrevemos uma carta contando a nossa história, declaração de amor para uma pessoa querida, ou outras cartas endereçadas para as diversas pessoas diferentes, ou para programa de televisão, programa de rádio, ou qualquer outro meios. Antigamente demorava-se dias para chegar a uma correspondência na nossa casa ou no destinatário. Hoje ficou um pouco mais rápido em receber essas cartas, e é mais rápido quando mudamos um texto por telefone. Agora, em algumas dessas cartas, nós escrevemos os nossos orgulhos. Sim, pois Paulo nos mostra esta lista quando ele escreve à comunidade de Corinto, detalhando todos os seus títulos de orgulho, sem nenhuma frescura, para se defender dos que se opõem, o que o atacam. Hebreus, os israelitas, descendente de Abraão, ministro de Cristo, apóstolo sujeito a 1000 perigos que o atacam, dotado de carisma especial, sobretudo um cérebro arrebatador místico até o terceiro céu. Depois disso, ele volta atrás e procura justificar e expor as razões da sua conduta, não encontrando motivo suficiente para se arrepender. Não se arrepende de ter oferecido o Evangelho aos Coríntios gratuitamente, mas insiste sobretudo no seu método de ensino, não querendo ser excessivamente manso, mas também não quer ser rigoroso. Havia já nessas alturas alguns grupos espirituais que criticavam a igreja por ser dialogante. Paulo ele afirma que a igreja deve ser organizada, deve estar organizada, que deve ter meios de ensinamentos que mostram sua autoridade, mostram as características de dialogar, de atuar com responsabilidade, ser dialogante para que as comunidades pensem por suas próprias cabeças e contribuam decisivamente, e não só consultivamente, para a sua vida e a sua missão. A atuação dos responsáveis deve ser construtiva e não destrutiva da própria realidade comunitária, mas para determinar o que é construtivo, o que é negativo. É preciso recorrer sinceramente à consciência dessa comunidade. Observando o Evangelho, verificaremos que Jesus ensina os seus discípulos estas características, pois permitia aos seus discípulos a propriedade de casa, propriedade de campos, mulheres que lhes prestavam assistência, tinham seus bens, o caso de Levi, o caso de Zaqueu e várias outras que apontam na Sagrada Escritura. A palavra de Jesus, ela compreende a partir da oposição do tesouro na terra e o tesouro no céu. Quem agir segundo a justiça, pratica o bem, dá esmola, terá um tesouro no céu. Era a mentalidade comum no tempo de Jesus, terrena e passageira nessa incerteza, e que devemos ter em conta. Mas a afirmação de Jesus tem uma profundidade maior. Nos mostra que a propriedade terrena é uma propriedade passageira, é uma propriedade incerta. Como é que podemos obter o tesouro então no céu? Orientando o nosso coração, isto é, a nossa afetividade,
o homem todo, com os seus apetites, os seus desejos mais íntimos e mais profundos, para que sejam relacionados, orientados para Deus. Esse é o tesouro que permanece seguro. O ambicioso, o não ver mais do que seus próprios interesses. Por isso, vai atrás de tudo aquilo que possa ter, sem ver os outros, sem enxergar os verdadeiros valores, avança em direção errada como um verdadeiro cego. Essa é a característica do ambicioso. Não olha para onde que vai, mas quando os olhos nossos olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo, porque nos permite ver. Se tivermos os olhos sadios em Cristo, os nossos olhos enumerarão a misteriosa escuridão humana. Mas se os nossos olhos estiverem doentes, isto é, se os nossos olhos não estiverem em Cristo, os nossos olhos viverão nas trevas, no mistério da nossa própria escuridão. Amados irmãos, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.